Aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e, de alguma forma, contribuam para divulgar o nosso trabalho. O nosso tema é o famoso bordão "Ei, Bolsonaro vai tomar no ânus". Eu substituí essa palavra para não mencionar um famoso palavrão. Um artigo publicado no Brasil 247, da jornalista Sinara Menezes, responsável pelo portal Socialista Morena, reclama dessa mania das esquerdas festivas, identitárias, etc., de apelar apenas pela provocatividade através desse bordão. Ei, Bolsonaro vai tomar no ânus. Esse bordão, aliás, mostra o quanto os esquerdistas jovens de primeira viagem acabam usando os mesmos métodos, conforme Sinara lembra, dos bolsominions, dos coxinhas, que xingaram Dilma Rousseff na plateia ali na Copa do Mundo de 2014. Aí disseram para ela, vai tomar no ânus. Então, esse comportamento mostra também que o termo "Ei, Bolsonaro vai tomar no ânus" é o fora Temer da atual temporada. E mostra também um efeito nefasto de toda aquela campanha do combate ao preconceito que promoveu a bregalização e a degradação cultural do Brasil. As esquerdas, mesmo as esquerdas jornalísticas, de certa forma, são em parte responsáveis, mesmo agindo por boa fé, porque deram ouvidos a uma geração de intelectuais que, vindos da mídia venal, trabalhando tendenciosamente na mídia esquerdista como infiltrados, que falaram ali que o povo pobre, as classes populares ou mesmo as classes trabalhadoras, elas só praticavam ativismo através do entretenimento provocativo, do chamado popular demais. Então, isso desviou o povo do foco, do verdadeiro ativismo, que é a conscientização política, que é lutar pelos seus direitos trabalhistas, lutar por leis mais justas ou pela manutenção de leis que atendam ao interesse público, luta também pela manutenção do patrimônio econômico nacional. Só que, em vez disso, a intelectualidade bacana, da qual o maior ícone é o jornalista Pedro Alexandre Sanches, que anda passeando pela mídia de esquerda, essa intelectualidade ela deixou o povo fora do verdadeiro ativismo. Inventaram que o ativismo se fazia indo, que nem gado, para o galpão do subúrbio próximo de casa, ali, para a casa noturna da moda, para o galpão de shows, para o festival tal, em certo centro de convenções ou coisa parecida, e para consumir o ídolo popularesco do momento. O funk foi o carro-chefe disso, mas teve também o sertanejo, teve a axé music, teve o tecnobrega, o forró eletrônico e o que mais? Teve também a glorificação de ídolos has-been,
do popularesco dos anos 90, como Luiz Caldas, como Raça Negra, como o Arte Popular e aquele Leandro Learte, que foi uma forma apenas de jogar eles para as viradas culturais e receber verbas do governo de São Paulo, que era da pessoa de Geraldo Alckmin. E aí nota-se um caso estranho, mas que merece uma análise de outros esquerdistas, que é o fato de que Pedro Alexandre Sanches e o seu escudeiro, Eduardo Nuno Moura, foram financiados por Geraldo Alckmin para fazer reportagens sobre certos eventos de São Paulo que incluíam popularescos. Mas isso é outra história. O que se vê é que desviou-se o povo do verdadeiro ativismo, o povo foi brincar de ativismo através da provocatividade, do consumismo brega popularesco, que apenas era uma brincadeira, uma provocação de nada, que não causa efeito algum, não incomoda, não inquieta, porque a provocação pela provocação é tão banal hoje em dia, que ela não provoca mais, é uma provocação que não provoca. A intelectualidade badalada de Pedro Alexandre Sanches, de Paulo César de Araújo e companhia, ela promovia um debate que não debate, uma provocação que não provoca, e o que eles queriam mais é consolidar o establishment do comercialismo popularesco que degrada a cultura do nosso país, fazendo proselitismo na mídia de esquerda, para que a mídia de esquerda seja forçada a aceitar tudo isso. E aí as esquerdas morderam a isca, e achando que ia combater o preconceito, o moralismo, o elitismo, a higienização, coisa assim. Aceitando o popularesco, achavam que o Brasil ia passar por um estado cultural libertário e iria reforçar e aumentar a força dos movimentos progressistas. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. As esquerdas passaram pano na cultura popularesca que era difundida pela Globo, pelo SBT, pela Rede TV, pela Isto É, pela revista Caras, e abriram o caminho para uma intelectualidade que estava ridicularizando esta postura das esquerdas, complacentes com o popularesco, e aí a intelectualidade de direita floresceu, cresceu e se articulou numa rede de manifestações que resultaram nos coxinhas, na Operação Lava Jato e nos processos todos que deram no impeachment de Dilma Rousseff, no projeto reacionário de Michel Temer e na vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, que, curiosamente, foi apoiada por um sem número de ídolos popularescos que muita gente pensou ser de esquerda. Inclusive, Zezé de Camargo e Luciano, que era uma espécie de irmãos príncipes todo esse discurso de proselitismo que as esquerdas receberam da intelectualidade bacana. Eu via assim, textos de Pedro Alexandre Sanches exaltando Zezé de Camargo e Luciano. Resultado, Zezé de Camargo e Luciano depois deixaram a máscara cair, pois eles sempre foram fiéis ao Ronaldo Caiado, que é um dos ruralistas mais convictos, mas depois a dupla goiana foi votar em Aécio Neves e, em seguida, votar em Jair Bolsonaro. Isso deixou a máscara cair, deixou as esquerdas sem as roupas na mão. Agora,
se discute a questão das questões, a questão das causas identitárias, porque elas não estão sendo muito eficazes para barrar o golpe político. Até porque as causas identitárias e todo esse discurso da provocatividade como um fim em si mesmo, é apoiado por setores moderados da mídia conservadora, da chamada mídia venal. E além disso, as esquerdas passam pano de muitos paradigmas culturais, da centro-direita, do funk, ao fenômeno religioso dos médiuns espíritas, sem saber que esses paradigmas eles são fartamente apoiados com muito entusiasmo pelos integrantes do Renova BR, liderados pelo apresentador de TV e empresário Luciano Huck. Então as esquerdas caíram no ridículo por apoiar os mesmos paradigmas culturais de Luciano Huck. Isso é bastante simbólico, no pior sentido do termo, e é bastante perigoso. Ainda vamos falar sobre a questão da polarização, mas podemos dizer que devemos também tomar cuidado com a antipolarização, por ela revelar armadilhas muito perigosas. Porque esse discurso da antipolarização pode ser um campo minado. E aí as esquerdas viram o quanto esse discurso de provocatividade por si só resultou. Esse discurso, essa campanha toda do suposto combate ao preconceito, que forçou a aceitação da legalização pelas forças de esquerda, também influenciou muito mal a juventude, porque esse discurso era para ampliar mercados, na verdade. Não é para combater preconceito, não é para valorizar a cultura do povo pobre. Esse discurso do suposto combate ao preconceito, para aceitar a legalização, até mesmo na mídia de esquerda, na verdade, era um discurso hipócrita, que forçava as esquerdas a aceitarem, na verdade, formas preconceituosas de suposta expressão popular. O funk, por exemplo, aposta na objetificação do corpo feminino, transformar o corpo feminino numa coisa. E há ritmos, assim, como o pagodão baiano, que tratam o povo negro como se fosse débil mental. São ritmos que, apesar de serem populares demais, eles são difundidos por emissoras de rádio e TV controladas por oligarquias midiáticas, inclusive envolvendo empresários que se aliam tanto ao poder latifundiário em certas regiões, quanto ao poder das milícias, como no caso do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa séria. É um verdadeiramente popular que nada tem de verdadeiramente popular. Esse papo de música verdadeiramente popular brasileira, cultura verdadeiramente popular brasileira, é uma falácia sem tamanho. Porque o que na verdade tem é forçar a legitimação de processos supostamente culturais que tratam o povo pobre como uma caricatura de si mesmo, para forçar o consumismo, baixando a qualidade da expressão cultural, para que assim atraia grande público, atraia maior repercussão e se moldem facilmente ídolos submissos que fazem um jogo no mercado. Esse discurso do combate ao preconceito, então, ele mais reprimiu as manifestações populares do que todo o aparelho repressivo do Estado, todo o golpismo. O chamado popular demais permitiu o golpe político de 2016, porque afastou o povo pobre
do verdadeiro ativismo social e deixou o povo pobre brincando no entretenimento brega, dançando funk, requebrando, caindo até o chão, caindo na bebedeira, curtindo o sertanejo universitário ali. E isso isolou as forças progressistas que estavam discutindo problemas sérios do nosso país, mas que o discurso foi só para eles mesmos. Só jornalistas, líderes de ONGs, professores universitários, blogueiros de esquerda, todos eles acabaram falando sozinhos. Enquanto isso, a classe média resolveu se articular num ativismo de direita e vemos ali coxinhas, bolsominions, robôs na internet, fake news e todo aquele discurso que incluiu barbaridades como uma madeira de piroca. E as esquerdas também se esqueceram que o chamado popular demais, que era difundido como proselitismo nas páginas de fórum, Carta Capital, Caros Amigos, Brasil de Fato, era, na verdade, apoiado nas redes sociais por jovens reacionários, internautas reacionários. Era assustador o número de pessoas que exaltavam o funk, com aquele discurso de cultura das periferias, etc., mas também odiavam o PT de maneira mortal. Gente assim, já vi, mesmo no Orkut, fãs de Zezé de Camargo e Luciano, que agiam como verdadeiros fascistas, perseguindo quem não gostasse da dupla, ali, para desmoralizar, para fazer campanha de desmoralização gratuita. Já vi isso no Orkut. E no Orkut, que muita gente não imagina ter sido um antro de internautas reacionários. Então, toda essa degradação cultural resultou nisso. Ou seja, tem as caneladas de Carlos Bolsonaro e tem a provocatividade gratuita do Fora Temer e do Ei Bolsonaro, vai tomar no ânus. Que diferença isso tem? Sinara Menezes até lembra disso, que o discurso acaba sendo parecido com os bolsominions. Porque é uma provocatividade gratuita, infantilizada, boba, né? Só que os direitistas, eles têm outros métodos, outros meios de mobilização que se tornam mais eficazes. E as esquerdas não. As esquerdas ficam dançando funk, orando para médiuns espíritas que defendem a ditadura militar, que defendem o golpismo político de 2016, etc. E não conseguem agir como agem as forças progressistas na Venezuela, no Equador. O pessoal agiu com muita fúria, é verdade. É uma coisa terrível, não é uma coisa agradável, mas tem que ser feito isso. As conquistas da humanidade foram feitas assim, infelizmente de forma violenta, porque não dá para ficar negociando, não dá. O termo paz e bem é bonito, mas nem sempre dá para fazer paz e bem com qualquer um, o tempo inteiro. Tem algozes ali que na negociação eles querem primeiro o privilégio abusivo deles. Depois é que eles vão fazer concessões pequenas e frágeis para a população. Se não houver pressão, então as pessoas têm que se resignar. Aí vão ficar na prece, vão ficar aceitando o sofrimento em silêncio, como queria o médium de peruca, né, que era um reacionário convicto e doentio, mas as esquerdas ainda aceitam ele como símbolo da paz e da fraternidade entre os povos. Então, foi isso, as esquerdas acabaram aceitando essas ações inócuas, e aí o que estamos vendo? O governo Bolsonaro poderia ter se encerrado pelo menos há uns 2 meses.
a crise do governo Bolsonaro é aguda, mas ele não cai. Vai ser como o governo Temer, com aquele governo balança, mas não cai. Que faz com que as esquerdas elas se tornem bastante fragilizadas, impotentes, porque ficam nos mesmos métodos, naquela mesma emotividade conciliadora da fraternidade da galinha com a raposa. Enquanto as esquerdas não começarem a rever os seus métodos e até abrir mão e romper com certos paradigmas, isso não vai mudar. Foi até fácil para as esquerdas se desiludirem com políticos que eram ministros de Lula e Dilma e que passaram para a oposição. Por que não se desiludir com o funk? Por que não aceitar que o Rômulo Costa, da Furacão 2000, já foi sogro de bolsonarista? Ele era amigo dos golpistas anti-Dilma, ligado à Rede Globo, e ele nomeou Luciano Huck como embaixador nacional do funk? Por que não aceitar certas coisas? Decepcionar com médios espíritas reacionários, em vez de ficar usando o pensamento desejoso para supor que eles vão aprender e tudo mais. Até médium falecido há mais de 15 anos vai virar marxista assim, última hora. Isso não faz sentido. Tem que parar, tem que abrir mão do pensamento desejoso, tem que abrir mão de certas emotividades baratas, porque o Brasil está numa situação frágil, uma situação frágil. Então é isso, é esse sentido que o bordão Ei Bolsonaro vai tomar no ânus, traz. Esse é o sentido de desmobilização popular, de mero vício da lacração, da repercussão provisória e efêmera nas redes sociais, como se fizesse briguinha barata com o Carlos Bolsonaro e companhia. E isso não está trazendo efeito algum para as forças progressistas. As forças progressistas precisam rever, precisam romper com muitos de seus paradigmas e começar a ter uma autocrítica e um senso crítico muito grande. Ficar usando o pensamento desejoso para manter velhas convicções só vai trazer prejuízo. E hoje, o Tribunal de Contas da União aprovou a proposta de mega leilão do pré-sal, que ocorrerá em novembro e que só faltam avaliações finais. Praticamente está tudo acertado na venda de 4 blocos de pré-sal para empresas estrangeiras. Será uma grande perda para o nosso país, até porque o dinheiro que vai ser arrecadado, ele vai pagar os deputados federais e os senadores que votarem a favor da reforma da Previdência, que irá sepultar a aposentadoria dos trabalhadores. É isso que está ocorrendo por trás de toda a complacência que as esquerdas têm com os paradigmas culturais da centro-direita. Se o funk é o caldeirão, é porque o funk vai entregar o Brasil ao comando de Luciano Huck, com o patrocínio de Jorge Paulo Lemann, dono das cervejas que os ideólogos do Brega queriam que as pessoas tomassem, através da pregação da defesa do suposto
combate ao preconceito, aceitando formas preconceituosas de suposta expressão popular.